inscritos, sejam bem-vindos ao nosso canal AS Transforma. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Eu sou a professora Tamara, sou assistente social, sou especialista em gestão pública, em saúde mental, dependência química, interdisciplinaridade e famílias. Então vem junto que a gente vai conversar sobre plano de acompanhamento familiar, tá? Para diferentes serviços. Então vamos lá. Etapas, então, do acompanhamento familiar, a gente vai tratar aqui com vocês e vamos tratar também os eixos que norteiam a maior parte dos planos de acompanhamento, tá? Então, vou mostrar para vocês um plano. Ativa o sininho aí e me ajuda, hein? Ó, para começar, as etapas do acompanhamento socioassistencial. Esse aqui é um dos exemplos, mas você pode usar aí para sua área de ocupação, tá? Então, inicialmente, a gente tem que identificar com a família a necessidade desse acompanhamento. Será que a família está vendo necessidade desse acompanhamento? A família está querendo mesmo ser acompanhada? A família deseja esse acompanhamento? Isso é importantíssimo para que o acompanhamento dê certo. Tem gente que coloca a família em acompanhamento e a família não sabe nem que tem acompanhamento. Isso não é acompanhamento, tá? O acompanhamento, ele requer um plano de acompanhamento, tem que ter aí a assinatura da família, a assinatura do técnico. Então, são objetivos que você traça junto com a família e pactua junto compromissos, tá? Então, primeiro você vai analisar se existe essa necessidade ou não, né? O porquê de colocar essa família em acompanhamento. Você vai analisar as questões documentais da família. Então, por exemplo, inicialmente a gente vai solicitar documentos que estão faltando, porque isso aí é direito básico, né? Então, desde o primeiro atendimento, é bom você já olhar isso, assim, olha, você está com todos os documentos, às vezes a filha está sem identidade, já é adolescente, né? E aí a falta dessa identidade depois pode prejudicar ela a conseguir um curso profissionalizante ou um próprio trabalho como jovem aprendiz. Então, esse início a gente vai fazer isso aí, ver a necessidade, às vezes a gente vai fazer uma busca ativa, dependendo do caso, né? Eu gosto de falar caso, mas é complexidade do caso, tá, gente? Não é caso dizendo sobre um caso específico, é dizendo sobre um fenômeno, né? E aí a gente começa o acompanhamento. Como que você começa esse acompanhamento? Para começar, você vai estudar esse caso. Como que se estuda um caso, prof? O que é um estudo? Um estudo é você levar em consideração o contexto social que essa família vive, a realidade dela, o território, as demandas que ela vem trazendo para você. E aí você vai elaborar junto com ela um plano de acompanhamento. Nesse plano você vai colocar lá as datas dos atendimentos, você vai colocar se vai ter necessidade de visita ou não. Às vezes você vai fazer visita, mas pode ser algo também que não está planejado antecipadamente, tá? Não tem problema. Porque o plano, ele não é fechado, né? Você está o tempo inteiro movimentando com ele, você está mudando ele, você está aperfeiçoando, você está incluindo coisas e tirando coisas, tá? E aí, depois, né, no final do plano, no final do acompanhamento, você vai ter a sua avaliação aí, se a família alcançou os objetivos que vocês traçaram juntas ou não. Por exemplo, se for no caso do CREAS, superou a violação de direitos ou não? Pelo menos diminuir o risco. E aí você vai registrar isso, né? Sistematizar essas informações. Tem gente que faz relatório interno, tem gente que vai ter que fazer um relatório social, às vezes, para a vara, para o conselho tutelar, dizendo desse acompanhamento, de como que foi, e informando que o acompanhamento está sendo encerrado. Então, a família é obrigada a aceitar o acompanhamento? O que você acha? Não é, tá, gente? A família não é obrigada a aceitar o acompanhamento, é um serviço protetivo, então a família não é obrigada a aceitar o acompanhamento. Eu quis colocar aqui as dimensões do trabalho social. Eu coloquei PAEF, mas isso aqui vale para vários serviços, então a dimensão é sempre assim. Você tem ali inicialmente uma acolhida, né, que é o primeiro atendimento, que você vai acolher as demandas, vai ter a sua escuta aí qualificada, você provavelmente vai fazer uma articulação com a rede, porque essa família, ela tem demandas que estão para além da assistência social, né? Então, para atender integralmente, você vai ter que articular com outras políticas. E aí você vai construir seu plano. Isso aqui serve tanto para CRAS, quanto para CRES, quanto para a unidade de acolhimento, tá bom? Isso vai variando, mas assim, o padrãozinho é esse.
Às vezes até na unidade de saúde, né, dependendo do serviço que você atua aí, você pode utilizar algo que a gente esteja falando aqui na aula, tá? E o que é referência e contra-referência? Muita gente não sabe. Referência é quando o CRAS manda para o CREAS, por exemplo. Então, o menor manda para o maior. Menor no sentido de nível de complexidade, tá? Então, a unidade da proteção social básica manda para a média complexidade. E aí, a contra-referência é quando, por exemplo, a alta complexidade manda para a básica, ou a média manda para a básica. Tá contra-referenciando, tá? É a seta voltando. Isso aqui só para ficar como algo assim para vocês, porque isso também cai em prova de concurso. Eixos que norteiam a maior parte dos planos, para vocês verem. Primeiro você tem ali as identificações, né? Então eu vou mostrar para vocês um plano agora. No início você vai ter ali o endereço, a renda, se tem, por exemplo, alguma pessoa com deficiência nessa casa, se recebe BPC, se recebe programa de transferência de renda Bolsa Família. Você vai colocar ali a identificação. Eu gosto de colocar, inclusive, até ponto de referência da casa, porque às vezes eu vou lá fazer visita e com um ponto de referência eu acho mais fácil a casa. Telefone, se a pessoa não tem telefone, você pode pedir o telefone de algum parente, né? Porque às vezes a gente vai precisar ligar para essa pessoa. No segundo eixo ali, você pode identificar as vulnerabilidades da família, quais são as demandas que ela vem apresentando. Quando a gente fala vulnerabilidades, a gente está falando do que essa família identifica como algo a ser trabalhado, tá? E sempre que a gente pensa em vulnerabilidade, a gente pensa em potencialidades também. O que são potencialidades? Por exemplo, é um território onde tem algumas ONGs interessantes que dá para encaminhar essa família, então é uma potencialidade. Tem alguém dessa família que é mais organizado, né? Que dá conta de prestar algumas informações. E isso também é uma potencialidade. Então a gente vai identificando potencialidades e vulnerabilidades, tá? Posso fazer depois uma aula só sobre isso também para vocês. Depois a gente vai ter o planejamento das atividades, compromissos da família, compromissos da equipe e geralmente tem assinatura aí no final. Então, ó, mostrando para vocês um mini plano aqui para vocês poderem ver, tá? Existem vários. No curso lá que eu ministro, né, a Mentoria Qualifica SUS, a gente mostra vários, no RPL também. Então, ali em cima a gente tem identificação, composição familiar. É legal você colocar todas as pessoas que moram nessa casa. Eu gosto, inclusive, de colocar a escola dos filhos e o turno que estuda, porque isso facilita meu trabalho. Às vezes eu quero encaminhar esse filho para uma escolinha de futebol, e aí eu já tenho lá, né, no meu plano de acompanhamento ou na minha ficha do cadastro, qual que é o turno que ele estuda. Então eu já sei se dá ou se não dá para encaminhar. Esse mini diagnóstico aqui é você pensar assim, quais são as demandas, quais são as potencialidades, né? Você vê que eu nem coloquei vulnerabilidades aqui, eu coloquei diagnóstico. Os objetivos, né? Então, os objetivos traçados junto com a família, quais vão ser as estratégias utilizadas para alcançar esses objetivos. A gente pode fazer uma avaliação junto com a família, avaliação só do técnico também. Interessante que você faça as duas avaliações e coloque aí, tá? E é isso. Terminamos. Espero que tenha feito sentido para você. Uma aula super rápida mesmo. Mas é só para te nortear aí de como que é um plano de acompanhamento. Existem diversos planos. Tem planos maiores, planos menores. Lá nos cursos eu mostro isso. Então, por exemplo, tem plano que às vezes você vai marcar com X as vulnerabilidades, vai marcar com X as potencialidades, tá? Vai variar, vai depender do seu serviço. Me diz aí se você gostou da aula. Se você quiser ver outras aulas, pode também sugerir outros temas, tá bom? Junto que a gente vai se aperfeiçoando, né? E eu tô sempre aprendendo com vocês e vocês aprendendo comigo. Essa troca é super rica. Um beijo. Tchau, tchau. Abraços. Até a próxima aula.